Bem-vindos ao Destilado Literário. Toda vida conta uma história, e algumas são tão fascinantes que merecem ser lidas, analisadas e, é claro, destiladas. Nesta playlist vamos explorar trajetórias inspiradoras, polêmicas e transformadoras de grandes figuras, escritores visionários e personalidades que marcaram épocas. Cada episódio traz reflexões sobre seus desafios, conquistas e o impacto que deixaram no mundo. Afinal, entender a jornada de alguém é também uma forma de nos conhecermos melhor. Então, prepare-se para mergulhar nessas vidas extraordinárias e descobrir as histórias por trás das histórias. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. No início do século XX, quando o mundo ainda guardava espaços em branco nos mapas, o gelo da Antártida tornava-se um palco de ambição, coragem e ciência. Era chamada Era Heróica da Exploração Antártica, um tempo em que o desconhecido não era apenas um território, era um espelho da própria alma humana. Entre os protagonistas dessa epopeia estavam Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton, dois nomes eternizados não apenas por suas façanhas, mas pela forma como enfrentaram a adversidade e transformaram a exploração polar em uma busca pela verdade científica e pelo espírito de descoberta. No início do século XX, quando o mundo já parecia inteiramente mapeado, restava um último mistério, um continente branco, vasto e silencioso, a Antártida. Era o limiar entre o conhecido e o insondável, onde o frio congelava o tempo e a coragem humana se tornava o único combustível possível. Ali nascia a chamada Era Heróica da Exploração Antártica, um período em que o gelo se confundia com o espírito humano, rígido por fora, mas ardente por dentro. Edward J. Larson nos conduz a esse cenário com maestria, revelando que, por trás da imagem popular de uma corrida pelo Polo Sul, havia algo muito mais profundo. Essas experiências não eram movidas apenas pela busca de glória imperial, mas por uma fome antiga, a de compreender o planeta e, com ele, o próprio ser humano. A Antártida era vista como um espelho, um laboratório natural onde ciência, curiosidade e sacrifício se entrelaçavam. É nesse contexto que surgem dois protagonistas, Robert Falcon Scott e Ernest Shackleton. Dois homens tão distintos quanto complementares. Scott, o oficial metódico, guiado pela honra e pelo dever. Shackleton, o visionário pragmático, impulsionado por uma energia vital quase indomável. Ambos desafiaram o impossível, enfrentando o frio, a solidão e a dúvida, não por conquistas passageiras, mas por uma herança que ultrapassaria o tempo. Larson nos transporta para dentro dos navios Discovery, Nimrod e Terra Nova, embarcações que cruzaram mares violentos em nome do conhecimento. Nessas experiências, suas tripulações estudaram o magnetismo terrestre, a geologia, a biologia marinha e o comportamento dos ventos e glaciares. Cada amostra colhida, cada anotação feita no meio do nada, era uma tentativa de decifrar a própria história da Terra. Para esses exploradores, o gelo não era um obstáculo, mas um arquivo, um registro da memória do planeta. Mas o preço da descoberta era alto. No Terra Nova, Scott conduziu uma expedição que se transformou em tragédia e glória. Depois de alcançar o Polo Sul apenas para descobrir que o norueguês Roald Amundsen chegará antes, ele e seus companheiros iniciaram o retorno. A viagem de volta foi um lento apagar, frio, fome e esgotamento os venceram. Ainda assim, quando seus corpos foram encontrados, os registros científicos estavam intactos. Larson descreve esse momento com uma reverência quase espiritual. Mesmo quando o corpo cede, o conhecimento resiste. Shackleton, por outro lado, viveu o oposto da derrota. Em 1914, ao liderar a expedição do Endurance, viu seu navio ser aprisionado e destruído pelo gelo. O que se seguiu foi uma das maiores demonstrações de liderança e resiliência da história. Ele não chegou ao polo, mas salvou todos os seus homens. Larson o apresenta como o herói da sobrevivência, aquele que provou que a vitória, às vezes, é continuar vivo quando tudo desaba. Entre as narrativas desses dois homens, o autor entrelaça um retrato mais amplo, o de uma Inglaterra que, ao mesmo tempo em que expandia seu império, tentava reafirmar seu espírito científico. A Antártida não era apenas um desafio físico, mas uma metáfora da própria civilização moderna, um lugar onde o avanço e o limite se encontravam. Larson revela, com olhar de historiador e alma de contador de histórias, que essa era heróica não foi apenas sobre conquista territorial. Foi sobre a transformação da curiosidade humana em método,
e do risco em revelação. A bravura de Scott Shackleton não residia apenas em suportar o frio, mas em acreditar que o desconhecido tinha algo a ensinar. No fundo, o Império de Gelo fala sobre a tênue fronteira entre ciência e fé, não a fé religiosa, mas a fé na capacidade humana de buscar sentido em meio ao vazio. A Antártida, nesse contexto, torna-se símbolo do próprio mistério da existência, bela, indiferente e infinita. Ao final, Larson nos faz perceber que a verdadeira vitória desses exploradores não foi plantar uma bandeira no gelo, mas abrir uma janela para o entendimento. Suas pegadas se apagaram, mas suas descobertas permaneceram. O que sobrevive, no fim, é a chama invisível da curiosidade, essa energia vital que move civilizações inteiras em direção ao desconhecido. Um Império de Gelo. É mais do que uma crônica sobre gelo e bravura, é um tributo ao poder da curiosidade humana. Um lembrete de que o verdadeiro legado não está em plantar bandeiras, mas em expandir os horizontes da mente. O livro convida o leitor a refletir sobre o preço e o propósito das experiências que moldam nossa civilização. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Entre o gelo e o silêncio, Scott e Shackleton provaram que a verdadeira conquista é compreender o mistério, não dominá-lo. Boa leitura!